iniciar a gravação. Aqui. O nosso tema de hoje é tecnologia como controle social versus a compressão do espaço-tempo, os efeitos da tecnologia sobre a sociabilidade, as condições de trabalho e os arranjos institucionais. É um tema vasto, mas para isso nós temos que voltar lá atrás, na sociedade feudal. Né? Por quê? Então, a sociedade feudal agrícola, ela permitiu o quê? A expansão em todo o continente europeu, asiático e africano. Dividiam com nobres, o brasileiro também sofreu, vamos chamar assim, essa situação. Aqui no Brasil foram dadas concessões para as pessoas explorar as famosas Seis Marias. E como é que funcionava isso? Existia todo um sistema de controle. E qual era a tecnologia empregada para fazer isso? Os registros em livros. Então, por exemplo, duas coisas que vocês devem pensar, tá, professor? Por que se chama Ministério da Fazenda? Então, quem assistiu aí Game of Thrones, outros filmes aí de época, vai ver que existia uma pessoa que era responsável pelo quê? Pelo plantio. Aqui nessa imagem aqui tem um cidadão colhendo trigo aqui, tá vendo? Ou cevada. Então, o que acontecia com esse pessoal? Eles estabeleciam o que era para plantar, onde era para plantar. Né? Por isso que hoje o ministro que cuida da economia do Brasil não chama ministro da economia, ele chama ministro da Fazenda, certo? E para vocês, alunos que participam do centro acadêmico, tem uma função lá de quem cuida das finanças do centro acadêmico, de qualquer empresa, qualquer associação, ele chama tesoureiro. Por quê? Porque ele cuidava dos tesouros do rei. Então, aqui, essa imagem aqui mostrava as pessoas morando em volta do castelo. Quando dava um problema, todo mundo corria para dentro do castelo para se proteger, né? A famosa cidadela. E aqui você tinha todo o desenvolvimento da questão agrícola. Bom, superado a produção, começaram a fazer o quê? Pô, nós temos que exportar. Primeiro exportava de carroça para os países vizinhos e depois não, tem que exportar para longe e trazer produto de longe. Começaram as grandes navegações, apoiadas pela Igreja Católica. Veja que o símbolo do Vasco da Gama é a Cruz de Malta, que é a cruz dos Cavaleiros Templários. Não é? E aí começaram a expande, leva mercadoria, traz mercadorias. E aí apareceu uma coisa terrível. Na África, os africanos que venciam os povos inimigos deles, começaram a escravizar as pessoas, e uma maneira de não ter uma rebelião, ele ia lá e vencia uma comunidade. Uma vez que eu vencia essa comunidade, em vez de manter eles lá por perto e acabar tendo uma rebelião, o que eles faziam? Eles, vamos chamar assim, tragicamente exportavam como escravos essas pessoas. Mas não foi uma coisa que começou especificamente na África. Se você olhar, os vikings já tinham escravos. O povo judeu foi escravo no Egito, né, os primeiros escravos, né, assim que se tem notícia. Mas o Império Romano escravizou muita gente. Né, você tinha o papel de escravo, servo, daí cidadãos não romanos, e aí que vinham os cidadãos romanos, que eram os principais. Bom, se controlava tudo. Logo depois, com o advento, como o nosso amigo Jean aqui apresentou, apareceu a máquina a vapor. A máquina a vapor, que é o símbolo até hoje, a fumacinha das indústrias, não é isso? Tanto da queima do combustível, quanto quando falo em combustível, pode ser madeira, carvão, o que seja, a geração de esgotos, ok? E aí teve uma obra-prima dentro do cinema de Charlie Chaplin, que eu recomendo vocês assistir, Tempos Modernos, onde ele satiriza a vida industrial, ou seja, que a pessoa acabava desenvolvendo tiques,
né, de tanto apertar parafusos, mas era uma coisa comum, né? O pessoal estava antes acostumado em produção agrícola, com tempo diferenciado, etc e tal, começaram a entrar nas fábricas e tem que trabalhar que nem os malucos, seguir o ritmo das máquinas, né? Ou seja, era uma sátira industrialização feita de forma engraçada, porém triste, né? A direção do Charlie Chaplin, ele obviamente era o principal, o Carlito aqui, né? Então mostra tudo que ele fez mostrando a máquina, quando ele mudava a alavanca aqui, a velocidade, ele era obrigado a trabalhar mais rápido, né? Então ele, no final ele sai, né, com o tique, e até quando ele estava dormindo, os braços dele continuavam apertando os parafusos. Bom, que mais, pessoal? Nós tivemos daí, agora estamos vivendo, né, a pós-industrial, a sociedade do conhecimento. Então passou-se a valorizar mais características humanas, que é querer fazer, ter atitude e determinação e interesse, saber como fazer, as habilidades técnicas, saber e o que por que fazer, informação e conhecimento, e a necessidade de gestão de pessoas. Só que nós estamos vivendo hoje a mesma situação que o pessoal viveu lá nos 1700 na área industrial. Quem não tem aí jornada de trabalho aí de quase 16 horas, porque você vai embora, o trabalho vai junto com você, né? Você não tem fim de semana. Ontem mesmo, às 9h30 da noite, tinha aluno entrando em contato comigo, informando que tinha acabado de enviar o trabalho. Claro que ele estava desesperado, porque ele estava atrasado, né? E ele precisava ter a nota no boletim. Ele espelhou, hoje à tarde eu ia olhar, já olhei, já lancei as notas dele, né? Já ficaram mais tranquilos. Ou seja, hoje a organização passa a valorizar a coletividade, ou seja, o trabalho em equipe. Então, programas de qualidade total, brainstorm, né? Precisa haver diferenciais para conquistar o consumidor, já que a concorrência aumentou devido à facilidade de produção em larga escala e globalização. Então, hoje é comum o quê? Você acabar comprando pela internet e nem prestigiando o comércio local. Então está tendo uma campanha, prestigie o comércio local, etc e tal. Várias empresas aqui que estão com preços bons aqui na cidade, se você for olhar, elas têm um comércio eletrônico por trás delas, né? Inclusive, algumas de decoração, eu sei porque minha esposa acompanha elas, elas fazem live demonstrando produtos e vendendo produto online. Por quê? Porque viram que só ficar com a loja aberta, o cliente não vai lá. Ou seja, a loja no final passou a ser um ponto de referência para a retirada da mercadoria. Então, para conseguir o diferencial necessário, a informação passa a ser a base de tudo, ou seja, transformações operacionais, gerenciais exigidas pelo mercado atual, produtos e serviços de qualidade e baixo preço. E você começa a ter que monitorar o mercado. Como? Coleta de informação de maneira a identificar direções, tendências dos clientes. Não é isso? Até mesmo o seguinte, os principais mercados de Rio do Sul, eles têm o que hoje? Clube. Mas por que eles pediram o clube? Te dão desconto. Oh, que legal, tem desconto, né? Aqui nos grandes mercados de Rio do Sul. Exatamente o que tem dois aqui, um de fora e um aqui que era natural da cidade, tem o clube. Para quê? Para ver a tua tendência. E você acaba recebendo o quê? As ofertas dos produtos que você mais compra. Entrou um produto que você comprou nos últimos meses, ele entrou em promoção, vem uma informação para você ir lá no mercado. Tá? Então, nessa era pós-industrial, a sociedade da informação se transformando em sociedade do conhecimento, ou seja, eu identifico os desejos do consumidor e começo a fazer o quê? Induzi-lo a repetir as compras. De certa forma, é o quê? Um controle social. Mas isso começou agora? Não! Vamos olhar aqui, ó. Aliados do nazismo. A IBM teve um suposto envolvimento com a solução final. O que era a solução final? O extermínio dos judeus. Com o quê? Com o uso dos cartões perfurados, que era colocado na máquina, lá, a máquina do Hollerith, né? Conseguia-se transformar a peça de papel em dados estatísticos. Trabalhava para o governo americano e criou a IBM. Está aqui essa reportagem completa no Tecmundo,
se vocês quiserem visualizar, né? E seu sobrenome se tornou sinônimo das máquinas operadas pelos nazistas. Por quê? Aqui está a máquina, ó, aqui é a tabuladora da década de 1930. Entrava cartão perfurado ali para leitura e aqui você digitava os dados para perfurar os cartões. Né? Uma vez processadas, esses equipamentos eletrônicos aqui embaixo davam os totalizadores. Só que a tecnologia foi usada para o mal. Como? Né? Eles começaram a fazer o quê? Está aqui o cartão perfurado para vocês, ó, na solução final. Começaram a, além de ter a análise dos dados, eles começaram a criar campos inocentes. Como assim, professor? Campos inocentes, nós já vamos ver. Então, a subsidiária alemã era a Deutsche Hollerith-Maschine Gesellschaft, isso aqui, Gesellschaft significa limitado ou simplesmente de Romag, e o Watson viajou ao menos 2 vezes para Berlim para supervisionar pessoalmente as operações da companhia. Ora, de 33 a 39 não tinha guerra, gente. Então, a IBM estava fazendo o quê? O trabalho dela. Ora, você quer fazer o censo? Maravilha! Inclusive, pela eficiência das máquinas, o Watson ganhou a Ordem de Mérito da Águia Alemã, medalha criada por Hitler para reconhecimento e contribuição de cidadãos estrangeiros para o reino. Certo? Por quê? Porque quando ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele disse assim, vamos fazer um recenseamento. Ele viu que tudo era feito em papel e caneta. Foi então que as máquinas do Hollerith caíram no radar dos nazistas e automatizaram os processos. Então, eles fizeram cartões perfurados, voltando aqui, né, no cartãozinho perfurado, tá vendo que tem o símbolo nazista, bonitinho. Aqui, tá vendo as letras aqui? Muito parecido com o volante de, se você jogar hoje, na Loto Fácil, na Quina, Mega Sena, todos esses jogos da Caixa, eles usam essa mesma tecnologia, né? Só que aqui o cartão era perfurado. Hoje em dia você só faz a manchinha, mas é a mesma tecnologia. Então, com essas máquinas, eram capazes de cruzar informação de até 25 mil cartões por hora. Assim, os nazistas catalogaram os judeus por meio de série de censos, registros e tabulações estatísticas constantemente atualizadas. E quando eles terminavam, eles mandavam para cada uma das agências nazistas que tinha dentro do país, da Alemanha. Então, com esses dados em mãos, os nazistas organizaram, administraram e identificaram inicialmente e depois a expulsão de todos os inimigos do regime. Confisco de propriedade, porque sabia onde ele tinha cada uma das propriedades. Aqui ele tem um apartamento, aqui ele tem a lojinha, lá ele tem uma fazendinha, e assim. Em outras palavras, a IBM desenvolveu a solução tecnológica que permitiu acelerar e automatizar as políticas de extermínio racial de Hitler. Só que veja que ele viajou antes da coisa começar a entrar em guerra. Então, inocentemente, ele desenvolveu o sistema, né? Tanto é que foi conseguido provar que eles só viajaram nesse período, teve o processo da comunidade judaica e perdeu para a IBM, porque a IBM conseguiu provar. Não, e nós fizemos a parte de computação, mas a gente não sabia o que eles iam fazer. E eles, ó, tá aqui ó, uma famosa máquina da morte, ó, ou seja, ó, aqui uma perfuradora, a pessoa digitando os dados, tá vendo? Nos cartões, bonitinho, né? E as máquinas foram enviadas para diversos campos de concentração, entre eles Auschwitz, Buchenwald e Dachau, né? E eles mantiveram os registros dos prisioneiros e monitoraram o trabalho escravo. Além disso, permitia que os oficiais alemães identificassem quais judeus tinham sido mortos a tiro, morrido tanto de trabalhar ou tinham sido exterminados no gás. Coisa muito terrível. E eles usavam o quê? Um campo nesse cartão aqui, ó. Tá vendo? Era um campo, não está aqui disponível nisso aqui, né? Mas se aquele campo tivesse preenchido, ele era um judeu. Então eles começaram assim. A categoria 0 era um cidadão comum. A categoria 3
eram os homossexuais. A categoria 8, já estava lá no final, eram os judeus. E no final, eles criaram a categoria 13, que eram prisioneiros de guerra, ou seja, soldados de outro país que tinham sido capturados. Por exemplo, esses muitas vezes eram tatuados nos braços, olha aqui, ó, aquilo que eu falei. Então, olha aqui, ó, o cara era o cartão 17, 42, 4. Tá vendo que o 8 está um pouquinho separado? Indicava que ele era judeu. Ó, esse aqui, um uniforme, 28, 32, 0. Esse 0 era pessoa comum. Alguém que falou mal do regime e foi preso. Porque disseminou ideias contra o regime nazista. Então, pessoal, vamos a um conceito. O dado é simplesmente uma cadeia de caracteres. Por que isso é importante? Ora, lá a IBM fez uma coisa muito simples, criou um dado que eles pediram para classificar, que inicialmente dizia, olha, pessoa comum, isso, alemão comum, né, plá, 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 e judeu e tal. Não tinha finalidade nenhuma lá em 33 quando foi criado. Porém, o que aconteceu? Por que o pessoal respondeu o censo? Porque o censo é algo tão antigo, antes de Cristo, gente. Tanto é que, se você pegar a história de Jesus contada na Bíblia, diz que José e Maria saíram de Nazaré, por isso que ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, porque eles tinham que ir lá responder o quê? O censo. Então todo mundo respondeu achando que não tinha perigo nenhum. Ora, o censo é uma coisa normal, que acontece de vez em quando. Inclusive, alguns colegas de vocês trabalharam no último censo, ganharam um tabletzinho, entravam lá e iam endereço por endereço, identificando as pessoas. Tanto é que agora o final deste último censo mostrou que Rio do Sul teve um crescimento de 72 para 74 mil pessoas. Saiu a informação há pouco tempo. Então, o dado isolado, na forma bruta, naquele caso lá, era simplesmente um número, certo? Não tinha um valor específico. Aí eles começaram a fazer o quê? Esse dado com relevância começa a ser combinado com outros. Então, por exemplo, eu tenho a quantidade de vendas de produto e total de vendas mensais. Começo a ver o quê? Poxa, quanto que eu tenho disponível para vender e quanto que eu já vendi? Só ali já me dá um percentual quanto que é atingido a meta. E quanto eu ainda tenho que vender para chegar ao fim do mês. A informação, pessoal, ela tem que ser clara, precisa, rápida e dirigida. Ou seja, informação para quem que eu devo entregar essa informação de forma rápida. Ela tem que estar, não pode ser por volta de, ela tem que ser exata e ela tem que ser clara, não com fatos acessórios. Quantos tinha? E eles fizeram exatamente isso. Então, o dado é qualquer elemento na forma bruta. E a informação é o conhecimento que ela propicia ao tomador de decisão, ou seja, transformando o dado na geração de conhecimento. Então vamos pegar em empresas. Poxa, a empresa pega quanto que tem de produção, quanto tem de matéria-prima, quanto tem número de empregado, número de caminhões. Eu consigo determinar com isso aqui o quê? Capacidade de produção, custo do produto, produtividade por funcionário, quanto que peça que ele produziu por hora e a capacidade, o tipo de carga que eu consigo entregar. Se eu pegar no financeiro, contas a pagar, contas a receber, quanto que eu tenho no caixa, no banco, aplicações, quantos pedidos de compra eu tenho firmado, se ele entregar em dia, quando é que vai vir quando é que vai ser entregue, tantos dias para frente, quanto que vai ser pago, idem para o faturamento, os pedidos de venda, eu consigo fazer uma projeção de caixa para 3, 4, 5, até 6 meses. Tá? E isso facilita o quê? Para o administrador ver, poxa, eu vou ter muitas despesas lá na frente. Eu posso fazer o quê? Vender com desconto e um prazo mais curto para receber dinheiro e não precisar pegar o dinheiro no banco. Quem ajuda assim é o sistema de informação, que é um conjunto de programas com a finalidade de atender aos controles e informações das mais diversas áreas da organização. Voltando para a situação nazista, esse sistema foi terrível. Os romanos fizeram o censo, era no papel, era na caneta? Era. Mas ele fazia o quê? Ele sabia quantas pessoas tinha por cada grande cidade. E ele sabia o quanto que eles precisavam produzir de alimentos,
Para quê? Para manter a população estável, porque o maior motivo de revoltas é a população que não tem acesso a alimentos. Inclusive tem uma série que mostra, chamada Refém, que mostra lá um problema social no Reino Unido, pelo quê? Pela crise de entrada de medicamentos. Ou seja, a população se revoltou. Por quê? Porque não tinha os medicamentos básicos para tratamento de câncer e outras doenças que deveriam estar no sistema público de saúde e gerou revolta da população. O final ele é bem legal, mostra assim, uma reflexão bem legal sobre essa situação. Áreas funcionais da empresa que são abastecidas pelo sistema de informação. Área financeira tem no Instituto, área de compras e almoxarifado tem no Instituto, recursos humanos, que agora é gestão de pessoas, mas a tradução do inglês é recursos humanos, administração de serviços, gestão empresarial da diretoria aqui, controle de PCP e chão de fábrica, a fábrica produz, aqui nós temos SIGAC, que controla a vida dos professores e dos alunos, marketing, estamos aí no momento de que divulgar o nosso processo seletivo, né? Assistência técnica e logística, né? Nós não temos só venda porque não tem vendas e faturamento especificamente no Instituto, tem nas empresas, mas assistência técnica nossa, nós temos equipe de manutenção que mantém os nossos prédios funcionando, né? E a logística, que no nosso caso são as viagens técnicas, o transporte dos alimentos para os alunos, aqui do curso técnico, né? Nós temos também. Então, o que acontece? O conhecimento é a capacidade de resolver problemas, inovar e aprender com experiências prévias. Ou seja, tem um esforço de investigação. Então, adquirir conhecimento não é reter a informação, mas utilizar ela para desvendar o novo e avançar. Então, se dado não é informação, informação não é conhecimento, né? As organizações competem pelo domínio do conhecimento científico e tecnológico, como armazenando, processando e disponibilizando informações por meio de suas redes de comunicação. Então, o que era mais comum que a gente estava vendo aí? BI, o que é Business Intelligence? É o uso de sistemas para inteligência de negócios, para encontrar oportunidades para melhorar o desempenho das organizações. Agora, o BI está indo fortemente para a inteligência artificial. Então, o Delors aqui colocou aqui, ó, não basta cada qual acumule no conhecimento da vida uma determinada quantidade de conhecimento que se possa abastecer indefinidamente. É necessário estar à altura de aproveitar e explorar ao longo da vida todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e enriquecer esses conhecimentos e se adaptar a um mundo de mudanças. Então, aqui, né, uma chargezinha, inclusão digital, né, o Super PC, essas caixas de computadores são ótimas. Isso aqui não é inclusão social. Inclusão social é colocar a pessoa na tecnologia. Então, no caso do Instituto, nós com o programa Forti, que é Fortalecimento da Tecnologia da Informação e Comunicação, cada vez que a gente consegue recursos, a gente realiza cursos em parceria com a Abracope para inclusão social das pessoas e agora, inclusive, cursos de idioma português para estrangeiros. Então, um sistema, né, de um modo geral, é um conjunto que interage para a realização de uma série de objetivos de modo organizado e coordenável.
Então, pessoal, como ainda está gravando, foi só um piquezinho de energia. Vamos parar ele aqui e vamos começar um novo vídeo.